pedir a permissão para falar um pouquinho para vocês, falar para vocês um pouquinho sobre a Humanos. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já atuaram, que já fizeram um curso com a gente, e para você que é a primeira vez que está aqui, a Humanos, ela é uma empresa, né, que tem como propósito contribuir com o desenvolvimento de pessoas, contribuir com o desenvolvimento... Eu tô... Sim? Eu tenho um curso agora, eu fiquei em casa. Tem não, mas alguém... tá de boa, assim, ela às vezes fica um pouco confusa mesmo, mas eu vou... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Ok. Já localizei aqui. Ok. Então, gente, o nosso foco dentro, né, de consultoria em corporativa, a gente atua em várias frentes de RH, então, dentro de treinamento e desenvolvimento, com ações mais pontuais ou programas estruturados, né, de desenvolvimento, principalmente com desenvolvimento de lideranças, que a gente sabe que é o nosso principal foco, né, de desafio quando a gente fala de RH. Trabalhamos também com coaching, com gestão de carreira, orientação, né, mentoria. Trabalhamos também dentro de recrutamento e seleção, fazendo, né, um trabalho todo personalizado aí, conforme a necessidade da sua empresa. Cargos e salários, desde a implantação, né, desenho, análise, enfim, até a estruturação salarial. Trabalhamos também com cultura e clima organizacional, trabalhando fortalecimento da cultura, aplicação de pesquisa, ações de endomarketing e também em assessment e avaliação psicológica, que a gente pode fazer fora, né, do seu processo seletivo, ou também para ações de desenvolvimento de pessoas. E quando a gente fala de ações de desenvolvimento de pessoas, né, o nosso foco maior é trabalhar a profissionalização e a capacitação do profissional de RH. Então, a gente abre aqui um universo de possibilidades, né, para que o profissional de RH se capacite. Então, a gente tem aqui vários cursos, além de coaching, de orientação de carreira, né? Nós também trabalhamos com cursos profissionalizantes aqui para a área de RH. Então, eu quero dar destaque aqui para alguns que a gente vai ter agora, nesse mês, né? A gente acabou de acontecer recrutamento e seleção, estamos realizando cálculos trabalhistas, e os próximos cursos agora é analista de treinamento e desenvolvimento, com um olhar mais estratégico, né, para o negócio. Temos gamification, nós teremos RH generalista, RH ágil, e também a formação de BP. Eu conto, né, com a grande parceria da Daisy. Então, nesse momento, eu quero convidá-la, né, para falar um pouquinho sobre ela. Daisy, seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Deixo aí um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho aí mais de 20 anos em RH, voltados aí, hoje eu tenho minha consultoria, voltado para desenvolvimento de RH, desenvolvimento de liderança, coaching. Eu vou pedir a Ellen, eu vou deixar com as estrelas da noite, pedir a Ellen para passar. Depois vocês têm acesso, né, aí à formação, à experiência. É um prazer, eu realizo aqui a turma de formação, né, junto com a Humanos. Teremos novas turmas, são nossos convidados. Vou pedir, Ellen, se você puder passar o slide. Aí, pessoal, convido vocês, né, vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Estou iniciando a minha rede corporativa, né, um espaço para compartilhar práticas, as minhas experiências, compartilhar material. Então, se vocês direcionarem para esse QR Code, vocês conseguem conectar comigo e conhecer um pouquinho daquilo que eu atuo, né? Então, muito voltado para desenvolvimento de RH e liderança. Vou ser muito breve, porque a gente tem muito conteúdo, né? Aí estão alguns clientes, tá aqui parceiros de negócio, está o Lucas, tem aqui a Cida, feliz de ver a Cida, né, Cida, orgulhosa aí, acompanhando a filhota, né, então tem muita gente querida aqui, parceiros, então é um prazer estar aqui com vocês, Jorge aí do Martins, pessoal do Tribanco, pessoal da Britvik que está aí, né, então tem grandes parceiros, McNelson, feliz por vocês estarem aqui conosco. E eu deixo todo momento aí, Ellen, para as estrelas da noite, de antemão a gente agradece por terem aceito o nosso convite. Acho que a gente vai ter uma noite de muito aprendizado e eu estou aqui querendo aprender com vocês. Excelente, né, Deise? Até porque é um time de peso, né? Então,
Feitas as apresentações, né, eu gostaria de apresentar, então, os nossos convidados, quem são eles, né, eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui. Primeiro, quero agradecer imensamente também por terem aceito, né, o convite. Quando a gente convidou, eles não pensaram duas vezes, né, porque acreditam verdadeiramente nesse propósito de contribuir com o profissional de RH, e a gente sabe o quanto o RH é importante, né, dentro do cenário, para o negócio, principalmente, né, para as pessoas e para o negócio. Então, quero apresentar para vocês, né, a Mariana. A Mariana, hoje, ela é psicóloga, né, ela é especialista em gestão de pessoas, formada aí pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem experiência generalista em subsistemas de recursos humanos, né, com foco em empresas de tecnologia. Atualmente, ela é BP, né, ela assume aí essa posição de BP, as áreas de tecnologia, produto e dados, na Nuvem Shopping, então ela vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, dessa experiência dela, tão desafiadora. A empresa, né, é uma plataforma de e-commerce líder da América Latina, e a Mariana, ela é orientada, né, pelo propósito de potencializar o capital humano das organizações para a transformação dos negócios e do mundo. Ela é fascinada pela transformação digital e ágil das áreas de gestão de pessoas, né, Mariana? Seja bem-vinda, viu? Um prazer Olá, ter você. olá, pessoal. Obrigada aí pela apresentação, Ellen. Gente, o prazer é todo meu. Boa noite. Um prazer poder estar aqui compartilhando, né, essa fala aí com a Isa, com o Jorge, com você, Ellen, com você, Daisy. E, bom, vamos ter uma noite de muitos aprendizados. Estou bastante animada. Que bom. Nós também. Bom, teremos então também a Isa, né? A Isabela, ela é psicóloga, ela é coach, ela tem MBA em gestão empresarial e hoje ela atua, né, na área de recursos humanos já tem 8 anos. Ela trabalhou no início da carreira com foco em talent acquisition, principalmente do segmento de tecnologia e agro. Ela adquiriu grande conhecimento de mercado, né, experiência em cargos e papéis de diferentes contextos, e nos últimos anos ela tem atuado como coordenadora de BPs na ZUP, uma empresa tech, com foco na retenção e desenvolvimento de equipes, né, de alta performance, trabalhando aí diretamente, né, com desenvolvimento de lideranças, de carreira, de performance, clima e satisfação e também cultura organizacional, né? Dentro desse contexto de transformação digital que a gente tem falado tanto, né? Então, seja bem-vinda, viu, Isa? Muito obrigada, Ellen. Obrigada pela apresentação. Já agradeço também pelo convite, você e a Daisy. Assim como a Mari, eu estou muito feliz de estar aqui também, né? Junto com a Mari, junto com o Jorge. Realmente vai ser hoje uma noite, um tempo de muito aprendizado. Obrigada, Isa. E o Jorge, né? O Jorge, ele é executivo de gente e gestão do Grupo Martins Atacadista. Ele tem mais de 28 anos de vivência e experiência na área de RH, né? Ele destacou em várias entregas, importantes entregas e realizações, em vários subsistemas de RH, atração, retenção, capacitação, avaliação de desempenho, cultura e clima organizacional, desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de talentos, gestão orçamentária, reestruturação organizacional, aumento de produtividade, né, e a implantação de indicadores de desempenho. Ele construiu aí uma sólida carreira dentro do varejo, do segmento de varejo, né, brasileiro, e também outros segmentos de consumo. E ele ocupou várias posições aí de liderança executiva em várias empresas hoje a nível nacional. Jorge, seja muito bem-vindo, tá? Muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Muito bom, boa noite a todos. Uma emoção e uma alegria muito grande poder compartilhar aqui conhecimento, uma troca muito boa. Agradecimento especial a Humanos, né? A Deise, a Ellen, a Isa, a Mariana e a todos vocês. Eu estou vendo aqui, eu tive o cuidado de... Porque assim, nunca é fácil falar para o time de RH, né? De profissionais que cuidam de pessoas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é quantos mineiros tem aqui, quantos paulistas tem aqui, quantos paranaenses tem aqui. Tem gente de Luanda, né? De Angola. Coisa linda, Brasília, Cuiabá, Rio, Fortaleza. É muito bom. Você vê que a tecnologia está nos unindo cada vez mais. Então, assim, eu estou muito honrado de poder estar aqui trocando. Venho com uma expectativa muito alta de vocês também compartilharem conosco suas vivências. A gente tem uma noite, uma troca bastante interessante. Muito obrigado, viu?
Bacana, bacana, Jorge. Então, para a gente aquecer, né, a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu gostaria de começar com o Jorge, então, né? Fala um pouquinho, Jorge, sobre a sua experiência, né, sobre a sua trajetória e trazendo para a gente também, né, com uma visão mais macro, olhando mais, né, para o cenário de mercado, as oportunidades de atuação, né? O que você pode contribuir com a gente? Porque eu sei que tem um cenário bem interessante aí para a gente, né? É muito interessante. Eu tenho uma trajetória profissional muito privilegiada. Eu trabalhei muitos anos no Carrefour, trabalhei muitos anos no Pão de Açúcar, ou seja, empresas com uma complexidade, com volumetria alta, né? Nós estamos falando de um Pão de Açúcar com quase 150 mil colaboradores. Mas também tive a minha consultoria, onde eu tive a oportunidade de trabalhar muito com empresas familiares. Ou seja, tem um cenário que é muito interessante para nós. Eu gostei muito dessa estruturação inicial, em que nunca é fácil, eu estou falando de verdade, coração aberto, nunca é fácil falar para o time de RH, porque outro dia eu brinquei com uma amiga e falei, poxa, quem é que nos ajuda a crescer? Né? Porque nós temos uma incumbência muito grande de ajudar as pessoas, ajudar as lideranças. Mas como é que nós temos que ajudar nós mesmos? Às vezes olhando no espelho, né? Falando, vou te ajudar no papel. Mas então eu gostei muito da estruturação, em que está com 3 grandes blocos, né? Eu acho que vai ser bom para a gente organizar as nossas ideias, porque tem muito conteúdo relacionado a esse assunto. Adorei o tema, o papo, né, que é algo bem descontraído. Mas eu vejo que o principal desafio, o desafio inicial do papel de BP é você ter a visão adequada, né? Eu fui BP durante muitos anos no Pão de Açúcar, de uma das vice-presidências. Lá nós era uma diretoria de BP, para vocês terem uma ideia. Eu estou falando de 2007. Nós já tínhamos ali uma diretoria de BP, onde nós tínhamos 8 BPs. Cada vice-presidente tinha um BP, quer dizer, por conta das questões estratégicas. E foi uma experiência assim, que alavancou demais a minha visão, alavancou minha carreira, porque você está num grande grupo e você tem a oportunidade de ser business partner numa empresa em que você tem que interagir muito fortemente com o executivo. E na prática, eu acho que assim, na real, né, como diz a minha molecada hoje, a gente trabalha muito com influência, né? Nós estamos influenciando as decisões e você é uma ponte muito muito entre aquilo que o RH constrói versus aquilo que o negócio necessita. Então, eu vejo que esse tema, Ellen, é um tema que certamente a gente tem uma oportunidade de ampliar a visão. Esse é um dos grandes requisitos para que você possa atuar bem, na minha visão, né? Você tem a visão do negócio e tem a visão da área de RH. Então, de alguma forma, eu acho que essa frase ela sintetiza bastante o que eu estou falando, né? Para exercer adequadamente o papel de business partner, é fundamental o profissional de RH ampliar a visão geral do negócio que está inserido. Cada negócio tem uma exigência, cada negócio tem um desafio. Visualizar os cenários, entendeu? A gente está vendo que hoje nós estamos vivendo, por exemplo, se a gente olha aqui nessa audiência que temos aqui hoje, e temos um público predominantemente mineiro, e até fazendo uma homenagem ao nosso estado, e até de onde a Humanos está, né, onde a maioria de nós estamos, você percebe que esse olhar como é que está a economia local do estado ou no município, quer dizer, você começa a ter que ampliar seu escopo de visão. Porque, por exemplo, no caso aqui de Minas, nós estamos vivendo um momento muito rico, do ponto de vista de perspectiva. Mesmo com a pandemia, a gente percebe que os números, os indicadores do PIB, dos investimentos das empresas, a gente tem aqui na região do Triângulo Mineiro um investimento muito maciço, né? No sentido de fazer com que aqui seja um polo de logística. Então, eu acho que assim, a gente, de alguma forma, a gente olha aqui os principais setores do Estado, provavelmente todos nós que estamos aqui estamos representados por algum desses segmentos, né? E tenho certeza absoluta que a quantidade de oportunidades que vão surgir após esse período muito difícil que nós estamos vivendo, ela é imensa, imensa. Então, de alguma forma, algumas coisas vão ser facilitadas. Outras coisas a gente vai ter um desafio muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, o mundo vai ser cada vez mais tecnológico, mas ele vai ser cada vez mais humano. Cada vez mais os profissionais de RH que vão ter que investir continuamente no conhecimento, porque como nós adquirimos nos últimos anos muita credibilidade, a área de RH passou de uma área que todo mundo falava que era geradora de custo ou abraçador de hábito, que eu acho lamentável quando a gente tem, muitas vezes, algumas coisas pejorativas, tipo, o RH é abraçador. RH não sabe fazer cálculo.
A RH não fala de números com RH. Eu acho que já está tão ultrapassado, porque nós estamos tão focados no nosso desenvolvimento, exatamente para a gente poder atuar bem, que assim, não cabe mais esse tipo de argumento, né? De qualquer forma, a gente vai poder conversar aqui hoje, trocar, que tem muitas pessoas que falam assim, poxa, mas business partner não deveria ser só de grandes empresas? Não, e aí a gente vai conseguir, talvez, desmistificar esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de Minas como um todo, vocês reparam que microempresas representam até, com 9 empregados, 75%, né, da mão de obra no estado. Pequenas empresas, 20%. Médias empresas, 4%. E olha as grandes, 1%. Provavelmente, muitos dos que estão aqui, eu estou num grupo de grandes empresas, mas é 1%, ou seja, a oportunidade de ter um trabalho de business partner, ele é gigante em todos os segmentos, em todos os portes de empresas ou indústrias. Então, não existe uma receita de bolo, que só grandes empresas têm essa percepção de que só grandes empresas terão esse modelo. Não. É um papel que está em alta, né? Muito em alta. Ele já, de alguma forma, já está, em algumas empresas, está muito consagrado, está muito estruturado, mas eu vejo como grandes oportunidades da gente poder atuar. Excelente. E aí, quando você vê aqui no Triângulo Mineiro, até fiz uma homenagem aqui, trazer o mapa do Triângulo Mineiro, tem gente que me fala assim, nossa, eu nem sabia que Araguari era tão grande. Mas vocês vejam, a gente tem visto muito a força do Triângulo Mineiro, assim, é importante que Minas, o Triângulo Mineiro tem um papel fundamental e tem muitas oportunidades, que eu entendo que quando a gente começa esse nosso bate-papo, alinhando a visão, ou seja, se nós estamos vendo um Estado que está pulsando, que está com grandes oportunidades, a tendência é que as empresas queiram vir para cá, e isso vai demandar cada vez mais oportunidades para nós como profissionais de RH. Então, eu entendo que essa visão ela é importante, porque quando você olha a perspectiva da macroeconomia ou da microeconomia, você consegue visualizar as tendências, imediatamente você também tem que estar preparado para ver quais são as grandes oportunidades que as empresas têm e aonde essas empresas estão inseridas, e principalmente entender o contexto da economia, da organização, do segmento, e de alguma forma daquele papel que a área de RH tem que desempenhar. Eu, na minha experiência, e eu estou no Martins há 2 anos, para vocês terem uma ideia, compartilhando com vocês, eu fiquei no Martins 7 meses só ouvindo e fazendo perguntas, para entender claramente o que é a empresa, qual era a cultura que estava instalada ali. Você vem, às vezes, eu sempre trabalhei em São Paulo, né, eu trabalhei em grandes centros, eu sou mineiro de BH, então, quando eu venho aqui para a região e me deparo com as empresas que estão instaladas aqui, olha a quantidade de empresas, Uberlândia tem muitas, Uberaba tem muitas, Araguari, Araxá, Ituiutaba. Então, a gente só está fazendo essa referência a Minas, porque, como vocês viram, a audiência aqui tem gente de São Paulo, tem gente do Paraná, mas quando a gente olha essas mesmas variáveis, esses indicadores dos estados, ou do local onde a empresa que nós atuamos está, é muito importante. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, quando a gente fala com o nosso CEO, a gente fala de uma forma como se nós fôssemos, de fato, os empreendedores, aqueles caras que entendem o que cada área da empresa está falando. Então, vale muito a pena a gente tratar desse assunto como ponto de partida, a visão, ou seja, quanto mais visão eu tenho, quanto mais inserido eu estou na visão, seja da empresa, seja da minha área, eu vou atuar com um nível de assertividade muito grande. E isso aqui reforça cada vez mais o protagonismo que a área de RH está vivendo. E é por isso que esse protagonismo ele faz com que a área de RH possa ter outras oportunidades, especialmente com o Business Partner. Excelente. E aí, trazendo essa visão, né, Jorge, porque às vezes a gente tem uma atuação tão focada para dentro do RH, né, então, quando você traz esse olhar para fora, talvez a grande reflexão que fica aqui para a gente, né, para todos os profissionais aqui que estão querendo se desenvolver, né, e ter esse olhar mais para fora, talvez seja isso, né, o quanto a gente tem saído da nossa caixinha ali e olhando, né, em termos de mercado, vendo oportunidades, porque o nosso olhar não é só para RH, né, a gente está falando de um profissional que precisa atuar com uma visão de mercado e de negócio, né, muito bem instalado. Muito bom. Vocês já viram aqui que o nosso papo já começou a aquecer, né? O Ellen, só um parênteses, Jorge, eu adorei que você colocou Campos Altos aí, né, nesse então, a minha cidade, eu já fiquei feliz. E aqui, ó, Araxá, o Lucas está aí, né, Lucas? Bem Brasil aí, ó, primeiro emprego. Sim,
crachá. Bem representado. Muito legal. Bom. E aí, né, Jorge, eu sei que a gente vai passar para as meninas, né, mas isso me atiçou, nós trouxemos isso muito na discussão, né, como é que a gente olha esse RH de fora para dentro, né? O próprio David Urich, ele traz esse novo conceito, mas o quanto que nós, enquanto profissionais de RH, precisamos ter essa mentalidade, esse olhar ampliado. E a gente vai voltar depois, mas até para nos deixar mais animados, eu acho que a gente nunca viveu uma era com tanta oportunidade. Então, esse momento da pandemia, né, queria até que vocês refletissem o quanto que cada RH que está aqui presente pode impactar e ajudar seu negócio a se reestruturar, rever modelo mental, né? Então, já vão ficando aí com essas reflexões que acho que são importantes. Perfeito. Bacana. Então, quero chamar a Mari, né? Mariana. Conta para a gente aí, né? Considerando tudo isso que a gente falou até agora, conta para a gente quais são os seus principais desafios, que eu sei que são muitos, né, Mari? Sim, de todos nós, né? De todos nós. Bom, pessoal, começo contando um pouquinho do contexto onde eu estou, né? O Jorge mostrou a importância desse contexto e eu acho que a gente sempre tem que começar dele mesmo, fazendo mais perguntas, né? Para conhecer um pouquinho mais de onde a gente está. Então, bom, hoje eu trabalho numa empresa argentina, numa empresa que tem uma solução de e-commerce, é uma empresa de tecnologia, um cenário bem diferente de pessoas, então aí antes de pandemia eram 180 pessoas, mas já com esse espírito de business partner, então já com essa função e com esse papel aí estruturado. E eu começo contando justamente que somos uma empresa de tecnologia voltada para e-commerce, porque eu acho que isso diz muito do desafio de negócios que a gente está vivendo. Que a gente está vivendo aí há um pouquinho mais de um ano, né? Então, o ano de 2020 foi um ano bem atípico, né, no sentido de uma revolução do e-commerce. A gente vinha com um cenário muito grande a ser explorado ainda em relação ao varejo online. E, bom, no início da pandemia foi uma aceleração na mudança de hábitos de consumo, né? Então, a gente começou a consumir muito mais online. E a plataforma da Nuvem, que é a empresa onde eu trabalho, ela tem uma solução de tecnologia para PMS. Ou seja, a gente trabalha na América Latina, oferecendo tecnologia para PMS poderem ter seu negócio online, poderem ter sua loja online. Eu brinco que para os leigos como eu em tecnologia, a gente é um grande esqueleto de uma loja virtual. A pessoa vai conseguir, com a nossa plataforma, personalizar a loja com os produtos dela, com a marca dela, com as campanhas dela, e conseguir integrar todas as soluções necessárias para ela ter essa loja virtual funcionando. Então, ela precisa expor os produtos, ela precisa ter soluções para cobrar por esses produtos e depois soluções para entregar esses produtos. Tudo isso está simplificado, integrado dentro da plataforma da nuvem. Então, a partir de março do ano passado, a gente viu que no final do dia a gente poderia ser solução para muitas PMEs que ou não tinham começado uma migração para o online ou estavam num ritmo um pouco mais desacelerado nessa migração. E esse é o início de uma mudança completa de negócios para a gente. A gente vinha crescendo, mas no ritmo que a gente cresceu, os desafios que a gente começou a enfrentar, em janeiro de 2020, a gente não fazia ideia. Acho que ninguém fazia ideia dentro desse setor. Então, a gente está, né, num setor super aquecido, num setor que está se revolucionando, que realmente está acelerando. Eu brinquei que lá no início da pandemia a gente tinha 180 pessoas, a gente tem aí 1 ano e 2 meses de quarentena, mais ou menos, e a gente está ultrapassando os 500. Então, realmente uma expansão muito acelerada, num contexto remoto. E isso significou muitos desafios para a companhia. Então, desafios de tecnologia, mas desafios de equipe, desafios de marca, desafios para todas as áreas, né, no final do dia. E eu acho que isso já caracteriza um pouco de o que foi o trabalho, o que está sendo o trabalho de uma BP dentro desse cenário, né? A gente busca trabalhar muito próximo a essas áreas de negócio. A gente acredita que, a partir das áreas de negócio, a gente realmente tem a possibilidade de falar do mesmo lugar,
né? A gente tem que falar na mesma linguagem, a gente tem que falar trabalhando para conquistar as mesmas coisas, que no final do dia é uma missão só, é a missão da companhia, são os objetivos da companhia. Hoje, e aí me aprofundando um pouquinho mais na minha apresentação, hoje eu trabalho com as áreas de tecnologia, produto e dados dentro da companhia. E anteriormente eu trabalhava com as áreas de marketing e comerciais também. Quando eu falo para vocês sobre essa apresentação, eu já estou contando também um pouquinho da prática de BP dentro da nuvem, que é essa especialização acontece a partir das áreas de negócio. Então, hoje, o time de BPs de tecnologia, produto e data é um, e o time de BPs das áreas comerciais e de marketing é outro, porque a gente acredita que assim a gente começa a ganhar profundidade. Assim a gente começa a ir na raiz do negócio, de entender contexto, de entender os desafios das áreas. Para que essa área existe? Qual que é a missão dessa área? Né? Quais são os desafios dessa área? Mais do que isso, quais são as fortalezas dessa equipe para enfrentar esses desafios e quais são os pontos de desenvolvimento dessas equipes para enfrentar esses desafios também? Então, a gente começa se organizando desde a área de RH mesmo, para estar muito focado, muito voltado para as áreas de negócio que a gente acompanha. E um outro ponto que eu acho que fala bastante da prática, né, que a gente tem hoje em dia, que eu queria compartilhar com vocês para a gente se preparar, né, para as perguntas e ir aprofundando, é que eu gosto muito de pensar que a gente tem sempre que trabalhar entendendo por que aquela empresa precisa daquela business partner, daquele business partner ou daquele time de business partners. Então, o que é a missão dessa posição? O que é a missão dessa função? Quando a gente começa pela missão, eu acho que isso nos ajuda a entender se a gente está alcançando ela, se a gente está aportando valor em direção a essa missão também, né? Então, hoje, dentro da nuvem, a gente tem como objetivo construir equipes de alto rendimento. A gente quer que todas as equipes dentro da companhia sejam equipes que alcancem seus resultados, seus objetivos, com pessoas com segurança psicológica, com desenvolvimento contínuo e com melhoria contínua de todos os envolvidos. Esse é o grande objetivo da companhia. E a gente tem, então, os líderes à frente disso. O líder é quem gestiona pessoas, né? Então, o líder está à frente de construir, de orquestrar toda essa construção de equipes para alcançar esse nosso grande objetivo. E eu vejo que o papel de business partner, então, entra nessa dinâmica de apoiar a liderança nessa construção. Então, no final do dia, a missão da business partner é ajudar na missão das equipes de alto rendimento, equipes que alcancem seus objetivos e que se desenvolvam e melhorem de maneira contínua em relação a esses grandes desafios, né? Então, quando a gente fala do nosso propósito como empresa, que é potencializar histórias de sucesso, potencializar histórias dessas PMEs, dessas marcas, dessas lojas de toda a América Latina com uma solução de tecnologia, a gente só vai fazer isso se a gente potencializar as histórias de sucesso dos times, das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo, então, como business partners. Como a gente vai ajudar as lideranças ou o grupo de lideranças a construir as equipes de alto rendimento por meio de histórias de sucesso das pessoas que formam essas equipes. Então, começar definindo qual que é a missão dessa função de business partner, onde eu estou hoje, já vai ajudar a direcionar os esforços para isso, já vai ajudar a direcionar e depois monitorar o que precisa ser ajustado para a gente alcançar cada vez melhores resultados nesse caminho, né? E dentro do nosso dia a dia hoje, dentro, então, dessa grande missão, a gente quer trabalhar business partners que apoiem toda a gestão, toda a camada de gestão, todo o grupo de gestão de pessoas em ciclos de permanência das pessoas dentro da organização. A gente acredita muito nos ciclos das pessoas se desenvolverem, delas permanecerem dentro da companhia. Eu brinco que a relação ganha-ganha, né? Permanecer é relação ganha-ganha. É fazer as pessoas estarem no momento certo, no lugar certo, e serem as pessoas certas para esse conjunto. Então, esse é o nosso grande objetivo, né? Esse é o grande contexto que eu e todo o time aí de business partners da nuvem tem hoje.
Mari, você trouxe tanta, assim, ouvindo você dizer, né, eu fico imaginando quantos desafios vocês já vivenciaram, mas antes de eu fazer uma pergunta para você, deixa eu só ouvir a Isa, porque eu acho que conecta muito com a sua realidade também, né, a gente está falando de crescimento exponencial, então, Isa, se você puder compartilhar com a gente, então, um pouco da sua experiência e a gente abre para perguntas depois, tá? Tá. Compartilho sim. Quando eu escuto a Mari falando, né, já havia falado isso para vocês, assim, eu vejo muito da minha realidade, porque eu estou no meio tech também. Hoje eu trabalho numa tech company e eu faço até uma junção da fala do Jorge com a fala da Mari, né? Eu acho que quando a gente olha para esse cenário, para esse contexto, a gente nunca viveu tanto no mundo onde a gente tivesse tantas barreiras físicas, mas onde a gente quebrou tantas barreiras de relacionamento, de encontro na maneira digital, né? Então, quando a gente olha quem está aqui hoje, né, o público, a gente tem pessoas de diversas cidades e talvez se a gente estivesse num cenário físico antes da pandemia, a gente não conseguiria esse público, né? E trabalhar no meio tech é lidar com esse cenário e com esse mundo, eu acho que de uma maneira até mais intensa. Porque como a Mari bem disse, né, hoje quando a gente fala quando a gente olha para o mercado, quando a gente fala de necessidade, a gente está falando de um mundo que se digitalizou forçadamente de uma maneira muito impulsionada, né, pela pandemia. A pandemia obrigou a gente a digitalizar ainda mais rápido aquilo que já estava sendo digitalizado. E hoje o contexto que eu trabalho, a empresa que eu trabalho chama Zup, é uma empresa de tecnologia aqui de Uberlândia. A Zup está no mercado há 10 anos, e a Zup é uma empresa que sempre teve crescimento exponencial, desde quando ela começou. Ela começou como uma startup, com uma solução para e-commerce também, a gente trabalhava com Buscapé, e a Zup ela foi crescendo, ela foi se estruturando, ela foi descobrindo um modelo de negócio disruptivo, e no meio disso tudo a gente encontrou o Itaú Banco, e o Itaú se interessou muito pelo modelo de trabalho da Zup, e a Zup foi adquirida pelo Itaú no final de 2019. Então, hoje, o contexto que eu estou é um contexto tech, com um banco, uma potência América Latina, né, onde a gente fala que movimenta 1/3 do PIB brasileiro, querendo se tornar um dos principais bancos digitais. Então, aqui a gente fala de uma transformação de negócio, né? O banco ele vai deixar de ser uma instituição financeira para ele ser uma empresa tech que fornece serviços financeiros, né? Assim, essa é a intenção hoje. Então, o digital, ele chega na nossa vida dessa maneira, né? Ele muda o core do negócio e passa a ser um fornecedor de serviço, mas com core de tecnologia. E a Zup, nessa história toda, né, que é a empresa que eu estou, ela tem essa missão de levar essa digitalização. Exemplo disso, o Pix, né, assim, eu não sei que quem já usa o Pix, mas hoje eu não imagino minha vida sem Pix, né, assim, fazer transferência, fazer pagamento, eu falo, gente, como que não existia isso antes? Como é que eu tinha que pagar taxas, né, para transferir para outro banco e tinha que esperar tantos dias úteis para o meu dinheiro que eu estou dando para a pessoa ali, pagando, né, cair na conta. Então, olha como o digital muda, né, as nossas relações. E nesse cenário, né, assim, eu estou trazendo esse contexto também para reforçar que a Zup, nesse crescimento exponencial, assim, triplicou, quadruplicou, preciso fazer as contas de quanto a gente cresceu, assim, em números, né? A gente terminou 2019, que foi nessa aquisição com Itaú e pré-pandemia, com mais ou menos 800 pessoas, e a gente, hoje, a gente está em aproximadamente 2.500, né? Então, a gente está falando de pelo menos 3 vezes do tamanho que a gente tinha antes da pandemia. E essas pessoas focadas nesse objetivo de transformar, digitalizar, e mais do que isso, né? A Zup, enquanto empresa de tecnologia, ela quer se tornar uma empresa Big Tech. O que isso significa, né? A gente quer produzir tecnologia para outras tech companies. Não sei o quanto vocês são familiarizados com tech, né, com tecnologia, mas hoje a gente tem uma Amazon, que é uma empresa que produz a AWS, que é um serviço de cloud, de nuvem, para outras empresas techs consumirem. E é assim que a Zup quer se posicionar, né? Eu faço esse depara só para entender que a gente quer fazer produtos para tecnologia também. Então, até pensando em banco, né, que é o Itaú, imagina, um banco que produz tecnologia para outras empresas de tecnologia. Então, hoje o meu cenário, né, onde eu estou, é um cenário de muita mudança, mudança pelo cenário da pandemia, por essa aceleração do digital, e uma mudança porque a Zup entrou numa aquisição, né, ela foi comprada por uma outra empresa com uma cultura muito diferente do que a gente tinha. Então, a Zup, ela é uma empresa que não é mais uma startup, mas que funciona como uma tal, né, eu brinco que
quando a gente olha crescimento de empresa, a ZUP é uma empresa que está se tornando, ali já saindo de cidade, mas que ainda funciona como vila. Sabe, vilazinha onde a gente põe os banquinhos na porta da casa, que não tem energia, que todo mundo conversa, que todo mundo se conhece, mas aí uma cidade precisa ter leis, precisa ter política, precisa ter policiamento, né? A ZUP, ela está nesse momento. A gente ainda quer funcionar como vila, mas a gente é uma empresa de 2.500 pessoas, né? Então, a gente precisa ter normas de segurança, né, bem fortalecidas, precisa ter uma área de compliance, e isso mexe com cultura, porque isso mexe com a forma de funcionar, a forma que a gente pratica ali o dia a dia. Então, enquanto área de cultura e pessoas, né, enquanto business partner, a gente tem um desafio de crescimento, de preparar a empresa estruturalmente com um crescimento saudável. A gente precisa ter uma estrutura que é escalável, né? Então, como a gente compõe times para esse time se escalar de uma maneira saudável? A gente tem um desafio cultural enorme, né? Porque a gente precisa transformar o banco. Então, como que, eu brinco, né? Os meninos de Minas, aqui a gente tem mania de falar meninos, né? Então, como que essa empresa de Minas, que tem o sonho de se tornar uma Big Tech, entra numa potência como é o banco e gera essa transformação? Então, a nossa cultura precisa ser muito forte para a nossa cultura transformar outra cultura. E com isso vai vindo diversos desafios. É uma empresa que cresce dessa forma, a gente precisa contratar muito, então com isso a gente precisa contratar lideranças de mercado. Como é que a gente coloca a cultura nesses líderes para liderar times, gerar liderados ali, compor times com cultura? O mercado tech é um mercado de carreira muito acelerado, então as pessoas crescem muito rápido em carreira. Então a gente tem líderes muito jovens, não só em idade, né, mas jovens com tempo de liderança. Então é uma liderança imatura. O BP ele precisa estar ali no campo de jogo mesmo, formando essa liderança, participando desse dia a dia. E até fazendo um depara dessa carreira acelerada, né? Assim, acho que um ponto que é legal compartilhar com vocês é sobre a minha própria carreira também. Eu estou na ZUP há 2 anos e eu venho de uma trajetória mais especialista em Talent Acquisition. Eu passei por outras empresas aqui de Uberlândia também, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, em indústria, passei pelo agro, e eu vinha traçando uma carreira especialista em recrutamento, seleção, contratação. E quando eu caí na ZUP, eu conheci um mundo muito acelerado de negócio, de business, né? E minha carreira ela foi caminhando para uma área mais generalista. Então, eu fiz esse movimento dentro da ZUP, eu fiquei 1 ano como Talent Acquisition, e eu estou há 1 ano nessa posição de Business Partner, né? Então, eu falo que eu sou uma Business Partner recente. Eu já tenho uma trajetória de RH, mas como BP mesmo, né? Eu acho que é legal falar dessa virada. Eu imagino que pode ter pessoas aqui que estão nesse momento também, né? Pensando em transição, pensando em movimento. E hoje, ali dentro da ZUP, o meu papel é coordenar um time de 6 business partners. Eu cuido de um negócio de uma área interna de produtos ZUP, que é justamente o produto para essa virada de Big Tech. E hoje são 6 VPs que ficam na minha liderança, mas a coordenação, ela entra no campo de jogo também. Assim, eu tenho um modelo de business partner muito parecido com o que a Mari falou. Hoje o BP, ele navega tanto a nível estratégico, eu trabalho diretamente com o CEO da companhia, mas a gente trabalha no campo de jogo mesmo, né? A gente trabalha ali no dia a dia, na operação, nas relações, porque quando a gente fala dessa área de pessoas, a gente consegue puxar esse lado humano para a estratégia e levar a estratégia para o lado humano, né? Assim, a gente consegue fazer justamente essa ponte, esse elo. Acho que basicamente é isso, assim, né? Tem muita história, a gente vai conversando aqui, contando mais um resumo da minha trajetória até aqui. E é interessante porque, assim, vocês duas trazem, né, um grande desafio quando a gente fala desse crescimento exponencial, porque eu fico imaginando como que a gente vai aumentar times, né, com um olhar estratégico e principalmente blindando a cultura organizacional, né? Como que a gente faz isso? Porque existem vários desafios, né, dentro do papel de BP. E aí, Jorge, eu gostaria, né, de ouvir de você quando a gente fala de desafios, né? E aí a gente fala desse desafio desse profissional de RH que é para garantir essa estruturação, né, de políticas, de processos, né, de produtos, tem toda essa visão de gestão de pessoas, mas principalmente também, né, alinhada aos negócios, né? Então, na sua visão, Jorge, compartilhe com a gente, né, como que deve ser esse posicionamento, né, de gestão de pessoas. É muito legal, né? Eu estava ouvindo atentamente a Mari e a Isa. Vocês viram quantas vezes elas falaram mais do negócio do que propriamente da área de RH? É uma coisa maravilhosa. Isso é
assim, é muito interessante que fazer um resumo de tudo que a gente vai falar aqui é muito, muito difícil, porque cada empresa tem uma característica, né? Como eu contei para vocês, na minha empresa, quando eu trabalhei como VP, a gente já tinha um estágio, por exemplo, lá era uma diretoria de consultoria interna, que é o termo que era mais utilizado na época. E nós tínhamos 8 gerentes sêniores, VPs. Então, assim, de alguma forma, porque a nossa interação era com o vice-presidente, com a vice-presidência. Hoje, a gente percebe que esse modelo ele é muito dinâmico. A gente começa a perceber o seguinte, eu fico imaginando como essa audiência que está aqui hoje, nesse evento online, eu fiquei me colocando no lugar de, será que eu tenho mais analistas, eu tenho mais coordenadores, eu tenho mais gerentes, eu tenho mais diretores? A gente não tem como saber necessariamente qual é esse perfil. Mas o que eu estou tentando aqui, acho que a Mari e a Isa também estão tentando, é dar uma visão como se você já fosse um executivo sênior de business partner. Porque é esse o caminho, a trilha que você segue, porque esse profissional, ele tem que ser sênior, ele tem que ter profundo conhecimento do subsistema de RH, porque para que ele possa interagir, ele não pode ser apenas ele tem que ser um protagonista de cada processo do RH para influenciar o executivo, para influenciar um líder. Então, eu vi a Mari falar assim, a gente percebe que a visão que nós temos do negócio, a própria Mari sinalizou o quanto que teve um crescimento exponencial no negócio. Aqui no Martins nós vimos a mesma coisa, praticamente nós fizemos igual o Bruno Henrique, lá mudamos de patamar. No meio da crise, o pequeno e médio empreendedor também cresceu. E aí o Martins veio nessa esteira. Nós experimentamos um crescimento da ordem de quase 30% dentro da pandemia. E aí, assim, os desafios com o comércio eletrônico, e-commerce bombando. A gente tinha... na outra ponta do iceberg, nosso call center é 100% home office. Isso era inimaginável até bem pouco tempo atrás. Você vai no escritório, você vê poucas pessoas, né? Mas as coisas fluindo. Esse quadro aqui, ele mostra exatamente isso. Assim, e aí aqui é o nosso case no Martins, a gente está se posicionando deste jeito, né? Nós temos um posicionamento na gestão de pessoas, que é gestão por competências, com uma atuação integrada, que é um linguajar muito mais nosso do que do negócio. Mas o nosso foco é cultura, nosso foco é a liderança, o desenvolvimento, a diversidade, a transformação digital, a produtividade, são itens que já estão na nossa agenda. Então, quando a gente olha, que a gente tem a visão, quando a gente constata que tem a visão certa para onde o negócio está indo, quais são as tendências, vocês viram que nós falamos anteriormente que assim, tudo isso, ao invés de ser um grande problema, são grandes oportunidades que nós estamos experimentando. É uma delícia. Eu lembro que recentemente nós tivemos um evento da logística, Mariana e Isa. A gente estudou sobre a logística durante um mês para poder conversar com o executivo de logística na mesma... E aí o cara falou, mas vocês estão conhecendo muito do mundo da logística. Então, nós estamos preparados. Ou seja, não adianta entrar numa discussão ou numa conversa de influenciar um executivo ou a liderança raso. Não, aí a gente trabalha contra a evolução que nós estamos buscando. Então, o modelo de business partner, ela provoca em nós, primeiro, olhar para fora, olhar para o cliente, olhar para o cliente interno, olhar as tendências e oportunidades que o negócio está dirigindo e direcionar todos os nossos esforços, que são os nossos métodos, os nossos processos, para isso que o negócio está precisando, né? Então, de alguma forma, essa esquematização que está aqui, ela mostra que... Outro dia eu perguntei para um profissional, ele falou, mas dentro do mundo de RH, dos subsistemas de RH, o que você tem mais paixão? Eu adoro recrutamento e seleção. Amo, tenho verdadeira paixão. Eu falei, tá bom. O que você conhece de planejamento orçamentário? Ele falou assim, esse negócio de número, eu gosto do humano. Então, assim, eu também tenho um monte de predileções dentro do RH, mas eu preciso fazer a minha visão ficar holística, porque senão, quando eu for interagir com um gerente, com uma liderança, praticamente vou ser um rapaz de recado, né? Porque se eu não tenho domínio, uma visão macro daquele processo, para ajudar o gestor ou o líder a ele entender o que ele precisa da área de gestão, da área de RH para atuar, fica muito complicado para nós. Então, assim, de alguma forma, está sendo muito rico ouvir a Mari e a Isa, porque, de fato, aquilo que a gente teve de experiência, a gente tem experiência, está materializado na experiência que elas também estão vivendo hoje, e provavelmente muitos de nós. Essa é o desafio maior para mim. Então, assim, quando a gente fala da visão, olha para fora, olha o contexto.
Quando eu falo do desafio, eu tenho que olhar o desafio do negócio versus os desafios da área de RH. Hoje nós temos uma realidade que é treinamento à distância. Não existe mais, assim, difícil ver se vai ter uma perspectiva de ter, depende do negócio, claro, obviamente. Por exemplo, a gente tem a logística, que está todo mundo presencial ainda. A logística não está em casa. Quem está em casa é o escritório, aquelas atividades mais... Mas não é possível você ter uma logística 100% em casa. Já uma vendas digitais, você pode estar 100% em casa. Então, essas leituras começam a dar, para nós da área de RH, subsídios para que a gente possa construir uma arquitetura de gestão de pessoas muito adequada, muito resiliente e, de alguma forma, muito assertiva. Essa é a minha visão. Acho que a visão do negócio, os desafios que nós temos grandes desafios na área de gestão de pessoas, que é 2 principais que me vêm à mente. A diversidade, e não é necessariamente a diversidade de etnia, de cor da pele, é a diversidade de conhecimento. E o exemplo que a gente deu aqui do evento que eu falei da logística está muito claro. A Mari e a Isa falaram diversificando o conhecimento, ela consegue atuar de uma forma bastante assertiva. Acho que é isso, em linhas gerais, do ponto de vista dos desafios, que é olhar os desafios do negócio, olhar os desafios do RH e, principalmente, olhar os desafios do profissional que vai atuar como PP. A gente percebe... Volta um slide só, por favor, Ellen. A definição que está aí está espetacular, quer ver? Para contribuir efetivamente para a superação do desafio do negócio, é necessário aos profissionais de RH garantir a estruturação e disseminação das políticas, processos, produtos e serviços de gestão de pessoas de forma simples e eficiente. Ou seja, como é que eu posso sair para atuar como VP se o RH que eu atuo, ele não está estruturado, não tem políticas claras, não tem processo definido, não tem papéis... Fica muito difícil. Então, assim, é um desafio para nós como profissionais influenciar a organização, mas influenciar todo o ecossistema de RH no sentido de ter uma gestão integrada. Que isso é que, de fato, vai dar simplicidade, agilidade e eficiência para que possa atuar de uma forma bastante estratégica. Sem fazer o básico primeiro, dificilmente a gente vai conseguir dar um passo para fazer um pouco mais sofisticado. Exatamente. E aí, deixa eu só abrir aqui para todo mundo. Eu queria deixar aberto, então, para participação. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para os 3 aqui, para a Mari, para a Isa, para o Jorge? Ellen, você me permite? Eu só queria trazer uma conexão, né? Porque eu estou aqui tão animada, né? A gente ouviu aí 3 falas, né? O Jorge, a Mari e a Isa, trazendo uma perspectiva, primeiro, de crescimento, né? Que eu acho que é muito legal no momento em que a gente está vivendo, né? A gente olhar para empresas, para negócios que estão se reinventando para esse novo contexto. E o segundo, que é para um público que está aqui, né, de quase 50 pessoas, que existe muita oportunidade para quem conhece de RH, né? O Jorge falou muito para quem entende de subsistemas e para quem tem essa proatividade, né, de conectar com o negócio, de querer unir 2 coisas, né? Negócio e gente, como é que a gente pode impactar. Então, acho que é um clima muito positivo no sentido da gente, enquanto profissional, tá com esse cenário extremamente positivo, né? Queria trazer isso de pano de fundo, que eu acho que dá uma energia boa, né? Assim como dá uma energia boa ouvir tanta gente jovem, né, Jorge, com tanto conhecimento, me deu uma saudade desses meus tempos, viu? Pois é lindo isso, né? Ver essa meninada, essa galera. Assim, eu achei ótimo na apresentação que ninguém precisou falar a idade, né? Mas eu não tenho nenhum problema. Eu estou com 57 anos, com essa carinha de menino, graças a Deus, que negão não aparece a idade, né? Mas, assim, de fato, essa transferência de experiência, essa troca, é maravilhosa, maravilhosa. Eu fico imaginando os olhinhos aqui. E outra coisa, estou vendo que a alma da área de RH é feminina. Tem muito mais mulher aqui na audiência do que homem, né? Nós somos fortes. É sensacional isso, é sensacional. E aí, assim, tudo isso que vocês trouxeram, né, dessa necessidade de conhecer o negócio, de olhar para fora, né, de entender tudo isso, expandir a nossa visão, eu fico pensando também o quanto é importante a gente manter também, né, a nossa essência de ser humano, de cuidado, né, com as pessoas, e fazendo esse meio de campo, né, porque muitas vezes, talvez quem está ali no campo de batalha, que não tem muito entendimento de gestão de pessoas,
não tem esse foco, né? Então, a gente conseguir fazer esse link, principalmente desenvolvendo esses líderes, né? Principalmente com o olhar humano, que o Jorge falou tanto, acho que isso é sem dúvida primordial. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a Mari, né? Ela trouxe nas nossas conversas, né, muita questão da cultura da nuvem, trabalhar essa proximidade, né, o Mário? Então, isso é muito forte para vocês. A minha dúvida é como que vocês trabalham essa proximidade, né, mediante todo esse cenário de crescimento e, principalmente, né, trabalhando com o distanciamento social, fazer tudo isso acontecer, né, aproximar das pessoas num formato online é mais difícil, né? Como que vocês fazem isso na prática? Sim, sim, eu acho que é um grande desafio. A gente está tentando fazer e descobrindo no caminho, né? Como fazer, como ir melhorando, sempre com essa perspectiva de ir testando, né? Vou contar para vocês o que a gente vem testando e o que está funcionando nesse caminho, né? Então, assim, eu brinco que eu quero ser a pessoa do time, eu não quero ser a menina do RH, porque é muito comum a gente ouvir a menina do RH, né? E eu gosto nadinha, gente, nadinha dessa expressão. Então, assim, eu realmente coloco um objetivo pessoal. Eu quero ser reconhecida como do time. Eu quero ser a pessoa do time. Que sou do time de RH também, mas eu sou do time, né? E eu coloco esse grande objetivo para o meu time de People Partners também, né? A gente tem que tentar se posicionar, a gente tem que buscar se posicionar, encontrar ferramentas, processos, ações, rituais que nos ajudem a ser reconhecidos assim pelas equipes. E o que a gente está usando hoje, né? O que eu vejo que está nos ajudando bastante? A gente fala muito de estar próximo, estar conectado em relação a negócio, em relação a contexto. Então, a gente tem que aproveitar tudo que já existe. A gente tem que aproveitar rituais que já existem. Então, hoje, por exemplo, as People Partners, elas estão em reuniões de time. Os times têm reuniões semanais. As People Partners estão nas reuniões de time. Por quê? Porque assim, elas estão sabendo o que está acontecendo, elas estão no contexto, elas estão vivendo, e elas estão lá, elas são do time. Então, estar presente no dia a dia, seja em rituais, desde reuniões de lançamento, de alinhamento, reuniões de entrega, estar envolvida nos projetos. Então, assim, é muito interessante quando a gente pega, por exemplo, o OKRs. A gente está começando o quarter, né, o trimestre, e a gente vai planejar, então, todos os projetos, o que são os entregáveis, quem que são os responsáveis. E tem RH lá, tem People Partner lá, porque eles contam com a gente, porque a gente está lá mesmo, a gente está lá no dia a dia, a gente está presente, a gente está nos rituais, a gente está no dia a dia, a gente está perguntando, a gente está questionando, a gente está mostrando uma perspectiva diferente, a gente está aprendendo muito sobre negócio. Eu tive que aprender cada coisa sobre tecnologia que eu não me imaginava, igual o Jorge aprendeu muito sobre logística também, né? Então, estar se aproximando do lugar de fala das pessoas, estar no dia a dia dessas pessoas, mostrando que a gente está ali para construir, a gente não está ali só quando o incêndio está acontecendo, aí chama a menina do RH, não, a gente está lá o tempo todo para construir. E dentro da nuvem também, pelo nosso grande desafio que eu já contei para vocês, né, a nossa grande missão como People Partners, a gente também aprendeu pelo caminho que seria muito interessante ter mais instâncias juntas com as lideranças também. Então, hoje, além de estar nos rituais do time como um todo, das equipes como um todo, né, a gente também tem outras reuniões, outros pontos de contato, outras maneiras de estar presente, principalmente com os líderes. Isso complementa esse relacionamento com os líderes. Então, existem líderes que as reuniões são semanais, existem líderes que as reuniões são quinzenais, existem times que existe um grupo de liderança, porque tem uma liderança de pessoas, tem uma liderança técnica, tem uma liderança de produto, então a gente tem reuniões semanais com todas essas lideranças, em que a gente garante o espaço para estar junto e a gente garante o espaço para estar conversando sobre os desafios. Esse é o caminho de ganhar essa proximidade, né? Então, assim, começa o quarter, começa o trimestre, eu recebo todos os projetos, eu recebo todos os planejamentos, e eu paro para ler tudo. O que esse time vai fazer esse trimestre? Quais são os desafios? O que é um entregável concreto? O que são as metas que vão mostrar que a gente chegou lá? Qual que vai ser o papel de cada pessoa lá? E aí eu vou estar no dia a dia e eu vou estar ajudando, então, todas as lideranças a trabalhar
todos esses desafios, a construção e percorrer todo esse caminho juntos. E é claro que isso vai ser muito caso a caso. Eu estou contando, por exemplo, das reuniões, dos rituais, dos momentos que eu tenho com o time da nuvem, porque esses são os momentos desse time. Eu me adaptei como People Partner para estar nesse People Partner, gente, desculpa, foi um ato falho, a gente chama People Partner dentro da nuvem, mas Business Partner, né, desculpa. Então, a gente se adaptou para estar dentro desse time. E eu acho que esse é o nosso papel como business partners, é perguntar, tá? Então, eu já consegui pensar qual é a minha missão aqui, qual que é a missão de ser business partner aqui, qual que é o caminho e qual que vão ser os lugares, as instâncias, os momentos que eu vou me aproximar, então, dessa equipe, que eu vou me aproximar dessas pessoas, que eu vou me aproximar desse contexto. O que eu preciso ler? O que eu preciso estudar? O que eu preciso perguntar, né? Tudo com esse objetivo. No final do dia, a gente quer ser uma pessoa do time e não a menina do RH. Bacana. Tá perto, né? Tá junto, né, Mariana? A todo momento. Eu ia fazer uma pergunta para a Isa, mas tem uma pessoa que está querendo fazer uma pergunta para o Jorge. Não colocou isso. Quem gostaria? Pode falar. Sou eu, Oldac. Oldac. Jorge, Oldac. tudo bem, Tudo Jorge? bem, Oldac? Jorge, é uma curiosidade, ao mesmo tempo, eu diria que é um desafio de general, né? Eu conheço o Martins assim, há muitos anos, e eu conheci o Martins até mais ou menos os idos de 2001, mais ou menos, 2000, porque eu sou consultor, e na época eu era consultor também na área mercadológica, e eu tinha um cliente que era fornecedor do Martins. Então, qual é a pergunta? E qual é a complexidade do negócio? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, que tem um cachorro bendito aqui do vizinho. O bicho não para de latir, eu estou muito perto aqui, para ver se eu não deixo de escutar você. Ainda bem que os meus estão latindo aqui, viu? Então, a pergunta é a seguinte: o Martins tinha um exército de vendedores que faziam ponto a ponto aí no pequeno varejo, né? nas lojas de guloseimas e assim por diante. Os pequenos buraquinhos do mundo, o Martins tinha lá esse exército que passava e eu peguei até o tempo que ele fazia já o pedido vamos dizer assim, num laptop ou coisa desse tipo, e o pedido já saía no computador central, depois a entrega já saía, acho que depois da conversa com o lojista. Isso ainda acontece hoje? E se acontece, como é que é esse teu trabalho de business partner, né? Ou se não, todos os trabalhos, vamos dizer assim, de RH voltados a assegurar esse efetivo ponta de lança lá na frente? Legal. Eu vou tentar ser bastante objetivo, bem resumido, e eu vou pegar um pouco do que você falou. Bom, primeira coisa, nós temos sim um exército. Hoje nós temos a nossa força de venda, ela está com cerca de 4.500 pessoas. Nós temos hoje cerca, entre diretos e indiretos, né, a força de venda, 10.000 pessoas no grupo como um todo, inclusive o Tribanco faz parte do grupo do Sistema Integrado Martins, que agora é Sistema Martins. E é um desafio, porque assim, é muito interessante sua pergunta, pelo seguinte: às vezes a gente fala assim, pô, business partner é um cargo. Não necessariamente. A business partner é uma função. É uma função. Porque, por exemplo, eu não tenho ninguém no meu time com o cargo de business partner, mas todo o meu time são consultores de RH. Então, até isso, e eu gostei muito da fala da Mari, quando ela fala, a menina do RH, a gente não aceita esse tipo de coisa. Assim. O RH quebrado. Só que a gente não entra no confronto de forma alguma, mas a gente massifica a influência. E na influência, quando o cara fala assim, poxa, eu queria te ouvir, eu falei, então tem algumas coisas para a gente poder fazer uma DR aqui. Porque assim, eu não sou a área de RH, você é a área de RH, não sou eu sou o meio, eu não sou fim. RH é quem conhece os colaboradores é você, não eu. Né? Então, de alguma forma, Oldac, a gente sabe que, no nosso caso, na nossa empresa, nós somos uma síntese de tudo que está sendo dito aqui, porque nós comercializamos de tudo, nós somos o elo entre a indústria e o pequeno e médio varejista. E nós vendemos de tudo.
de tudo que você possa imaginar, nós vendemos. Então, de alguma forma, o agro, o alimentar, a construção civil, o PET, todos os negócios de venda de B2B, ou seja, de um CNPJ para um CNPJ, nós somos hoje o líder, né, no Brasil, e a gente tem realmente capilaridade nacional. Recentemente, quem entregou os kits de higienização para as eleições municipais foi o Martins, porque o ministro Barroso lá falou assim, não tem outra empresa. Mas tem a Amazon, tem, mas nenhum deles tem todos os caminhões indo para qualquer lugar desse país. Então, assim, de alguma forma, nós temos os desafios que casam muito no que a Isa e a Mariana estão falando, né? Que a gente tem essa... Quando eu vi a Mariana falando assim, o que ela disse, para mim, faz super assim, porque é proximidade com o negócio. Quando você tem proximidade com o negócio, você tem intimidade para poder falar. É mais ou menos o seguinte, como é que alguém pode te dar um feedback sem te conhecer? E a gente vê... A pessoa, não, senta aí que eu vou te dar um feedback. Mas eu nunca vi, assim, eu interajo com você 3 vezes no ano, você vai me dar um feedback, é isso mesmo? Então, de alguma forma, esse papel hoje do Business Partner, que ele tem, e outro dia eu vi uma matéria sensacional, a gente tem muito modismos no RH, também nós temos essas falhas, né? Vamos para Employer Brand, vamos. Então, assim, tem uns termos que, inclusive, você não aproxima em determinadas situações quando você tem um termo muito sofisticado. Porque a primeira coisa que lá vem você com aquelas coisas que só interessam a você. Acho que um pouco do que a Mari falou, para mim, foi muito legal, porque é o seguinte, não me chama de menina do RH, porque não sou, e isso mesmo tem que se posicionar, porque eu vi uma frase recentemente do presidente da Mercer, que ele falou assim, está faltando muito pouco. Nós estamos chegando de ter um CEO que veio da área de RH. Por quê? Nós estamos tão ligados no negócio que a nossa visão ampliou, nós temos que buscar novas competências. E aí, quando a gente junta... Então, aquele exemplo que a gente deu aqui de falar com a logística, você tem que se preparar para conversar com o seu cliente interno. E quem é o seu cliente interno? Predominantemente é alguém que é o tomador de decisão. Então, você tem que ter um alto nível de influência para você poder influenciar o cara, porque senão não vai dar certo. Mas respondendo de forma bastante objetiva, Odário, a gente continua mesmo com a mesma pegada, força de venda, a logística, com uma visão sempre olhando o que de fato o negócio tem, e aí experimentamos também o sucesso do nosso negócio, mas a posição de business partner hoje não é muito mais do que uma função, de um cargo, é uma posição. É claro que a função também, o cargo também existe. Hoje, esses profissionais são muito bem remunerados, vamos dizer assim, porque são profissionais sêniores. Dificilmente você vai ser um business partner com perfil pleno ou júnior. Porque vai chegar Só que tudo depende do tamanho da empresa, que tipo de desafio que se tem, né? Mas é muito difícil você ter alguém que seja júnior ou pleno atuando como business partner, porque você vai interagir com a alta cúpula. Você não interage necessariamente só com um gerente, né? Você vai ter que ter influência. Então, não sei se eu respondi de forma tão adequada a sua pergunta, mas eu tentei conjugar o que você me perguntou com o que a Mari já tinha falado, que eu achei muito legal mesmo. Joia. E o cachorro parou de latir, graças a Deus. Um abraço aí, foi um prazer. Outro. Muito bom, muito bom. E aí, trazendo, né, tudo isso que a gente está discutindo, e aí minha pergunta é para a Isa, né, nesse momento, Isa, dentro da ZUP, você compartilhou muito com a gente, né, numa conversa anterior, com relação a oportunidades, né, de desenvolvimento, de crescimento. Quer dizer, a empresa ela busca excelência, né, dos profissionais para atuar, né, com muita excelência dentro da sua função, mas ao mesmo tempo também promove esse crescimento, né? Então, como que e o quanto o papel do BP é muito importante para promover, né, essa abertura de crescimento juntamente aí com a equipe de liderança. Vocês trabalham muitos programas, né, de desenvolvimento, não é isso? Como vocês fazem isso? Sim. A área de TI é caça ao tesouro, né? A gente tem que caçar os profissionais no mercado, assim, acho que tão valorizado como business partner, acho que o Hunter Tech, né, que faz ali hunting de profissionais de TI também. E para a gente crescer dessa forma, acho que para ter um crescimento saudável, não adianta esperar que o mercado forme, até porque quando a gente olha para o nosso cenário brasileiro, a gente não tem educação como algo valorizado, né, como algo fomentado. Então, a ZUP tem, um dos pilares, né, da forma que a gente trabalha,
esse ponto de educação muito forte, porque dentro do nosso propósito, a gente quer se posicionar como uma fomentadora tech para mudar o cenário brasileiro também. E isso é uma troca com a sociedade, né? A gente volta isso para a sociedade produzindo tecnologia e, ao mesmo tempo, a gente vai colhendo também essa formação para a ZUP continuar crescendo. Hoje a gente tem um programa que a gente chama Estrelas Fora da Caixa. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Edu Lira. O Edu Lira tem um programa, ele é do Rio de Janeiro, né? E ele saiu da favela e ele trabalha com comunidades, chama Gerando Falcões, o programa dele. E dentro desse programa que ele tem, a gente forma pessoas de vulnerabilidade social. Então, é uma forma da gente tirar da vulnerabilidade e formar dentro de uma profissão, e ainda o tech, né? Aquilo que cresce, que evolui muito. E a gente tem um programa também de aceleração de carreira, a gente chama de bootcamp, onde a gente contrata juniores, pessoas que estão iniciando na área tech de mercado, e elas passam por um intensivão. Então, são 12 semanas onde elas são contratadas, CLT, pagas só para estudar. A gente tem toda uma área de academia interna, onde a gente tem um treinamento, uma preparação, e nessas 12 semanas elas passam por esse intensivo, e no final desse programa, elas saem de uma posição de júnior para pleno. Então, a gente está falando que em 12 semanas, que em 3 meses, a gente forma júniores para pleno, né? Então, realmente uma aceleração e um intensivo. Quando a gente fala desse programa, Ellen, e aí acho que o Jorge falou isso na fala dele sobre diversidade, né? A gente olha a diversidade em todos os aspectos. A gente tem a diversidade quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente tem diversidade quando a gente fala de gênero, quando a gente fala de raça, de sexualidade, tem diversas, mas essa diversidade de conhecimento, né? Então, formar times multidisciplinares. Hoje a gente tem aproveitado muito dessa falta de fronteiras físicas, porque a ZUP passou a ter o trabalho remoto. Então, antes a gente tinha um limitador, que para trabalhar em Uberlândia a gente tinha que contratar pessoas de Minas, então era um time de mineiros, né? Hoje a gente contrata pessoas fora do Brasil, brasileiros ainda, porque a gente precisa do CPF para contratação, porque a gente não tem CNPJ no exterior, mas a gente contrata pessoas que experimentam culturas diferentes, que vêm de uma situação social diferente, que vêm de experiências anteriores, porque a gente pega muita transição de carreira. Pelo aquecimento do mercado tech, a gente tem pessoas que vêm de letras, por exemplo, e está fazendo uma transição de carreira para tecnologia. Imagina o quanto de conhecimento essa pessoa que vem de letras, né, de um conhecimento, traz para um time que é puramente exatas, que é puramente conta, números, né? E o quanto, quando a gente fala hoje do cliente estar no centro, né, do customer centric, quanto mais pessoas diversas a gente tem num time de formação de produto, mais a gente consegue pensar a necessidade real do cliente, porque esse time é empático com o que ele vive, né, com o que ele conhece do que o cliente vai precisar. E o nosso papel de business partner nisso tudo, a gente tem tanto um papel de fomentar esses programas, mas um papel interno, e aí pego a fala também da Mari e do Jorge dessa proximidade com o time. O BP, ele tem que estar nesse campo de jogo, né? Não mais esse RH que é um departamento ali trazendo políticas, trazendo interferências sem conhecer o que está acontecendo, né? Quando a gente está no campo de jogo e a gente é parte desse time, a gente consegue achar a fumaça mais rapidamente antes dela virar fogo, né? Porque a gente está ali no dia a dia. Então, quando a gente vai trazer um time, seja para formação, por exemplo, pessoas com deficiência, a gente precisa de uma acessibilidade muito grande, tanto em espaço físico, quanto até a forma que o time precisa se organizar. Se a gente tem alguma pessoa com deficiência auditiva, visual, no mundo remoto, como é que a gente programa as reuniões de time para essa pessoa se sentir incluída e conseguir, de fato, participar? Então, o BP, nessa proximidade, ele consegue preparar o time, seja com políticas de diversidade. Hoje a gente tem uma área interna de diversidade, então a gente acaba tendo uma área especialista também, mas essa área especialista mune o BP de ferramental e de formas de atuação para a gente conseguir atuar, e é o BP que leva informação para esse time de diversidade conseguir entender se a ZUP está trabalhando isso da melhor forma. Se a gente traz júnior para formar como pleno, a gente precisa saber se quando ele entra num projeto e se quando ele está no dia a dia, ele está performando de fato como um pleno. Se o nosso programa de capacitação, ele realmente
atende àquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está propondo, né? Então, o BP ele fomenta o programa, mas ao mesmo tempo ele prepara o time também para essa estrutura. Bacana. E aí, quando você fala essa questão de diversidade, né, olhando até para a nossa área mesmo, né, para o RH, o quanto um universo de possibilidades, né, de atuações ali, porque há um tempo atrás só existia psicólogo em RH, né, hoje não. Hoje a gente tem aí, né, tem até estatísticos, contadores, né, administradores, enfim. Isso é o que enriquece, né, a nossa atuação também. Tem uma pessoa aqui querendo, na verdade, tem duas perguntas aqui no chat. Eu vou abrir primeiro para a Patrícia. Ela quer fazer uma pergunta para a Mari. Cadê a Patrícia? Sou eu. Sim. Mari, tudo bem? Oi, Patrícia. Mari, você falou assim que trimestral você recebe os projetos da parte dos negócios, né? E você vê o que vai... Como que foi até estabelecido isso? Como que é feito esse acordo, até mesmo para que a demanda vem deles, né? Porque às vezes eu penso que a função do BP tem muitas pessoas que esperam direto na área. E o BP que faz a demanda, que faz o levantamento, e não ao contrário. Ok? Que aí já está bem enraizado, né? Que a parte do negócio já pede ajuda ali para o BP. Como que é isso e como que são esses projetos? Fiquei curiosa um pouquinho. Legal, obrigada pela pergunta, Patrícia. Concordo com você. Eu acho que a gente tem um momento de área que realmente a gente já recebe o convite, então isso está muito bom, né? Então isso realmente facilita um pouco essa jornada. Mas eu particularmente vejo que esse convite vem de algo quase estrutural de cultura. O Jorge falou no começo que o mundo está cada vez mais tecnológico, né? Eu até anotei, mas cada vez mais humano também. A gente tem muito claro isso dentro da companhia, porque a gente desenvolve tecnologia para pessoas e por meio de pessoas. Quando a gente fala, a gente tem uma plataforma de e-commerce para PMS, é porque PMS são pessoas para a gente. São pessoas, são famílias, são histórias. E a gente só faz isso pelas histórias de quem está lá dentro. Então, a gente tem isso na nossa cultura, desse olhar humano, dessa valorização humana. Tendo os líderes e as áreas compartilhando essa visão, eles, então, já estão muito mais favoráveis a entender a importância de pessoas de RH podendo ajudar, podendo apoiar, podendo trabalhar junto nesse caminho. Então, eu acho que tem uma pitada de cultura mesmo, né? De reconhecer esse valor humano de pessoas, de uma visão de pessoas. Eu acho que todo mundo tem que ter visão de pessoas quando está gestionando pessoas. Todo mundo tem essa visão, mas a gente complementa essa visão. 2 pessoas olhando, 2 pessoas pensando, ou 3 pessoas, 4 pessoas, vai complementando. Então, esse convite vem nisso, em valorizar o capital humano, valorizar, então, o apoio de mais uma área, que nesse caso é uma área especializada em pessoas, né, que é a área de RH, ajudando e apoiando essa jornada. E eu acredito que, assim, tem uma outra pitada também, né, uma outra variável nessa fórmula, Patrícia, que é fazer isso e conseguir aportar valor. A pessoa vai te mandar um convite para você se envolver e depois esse convite vai voltar a acontecer se ela viu sentido naquilo, se ela recebeu algo com aquilo, se ela viu que realmente foi um investimento por parte dela, do tempo, da energia, do que for. Ela tem que receber algo algo de volta, né? Então, eu acho que tem um pouco do contexto, da cultura, que deixa esse ambiente bastante fértil para isso, e um pouco da construção, que aí você vai fazendo uma construção a longo prazo, você vai construindo vínculos, e vínculos que têm sentido, vínculos que são justamente esse investimento, que trazem resultados também. Então, não sei se eu te respondi tudo, Patrícia, mas eu acho que tem um pouquinho disso, tá? Você tinha me perguntado um exemplo de projeto, né? Me lembrei aí dessa última parte. Os projetos são muito específicos das áreas de tecnologia, que são as áreas que eu acompanho, mas posso te contar, compartilhar com vocês, né? Um projeto. A gente tem que fazer
eu falei para vocês que a gente tem uma solução que integra soluções de pagamento e soluções de logística, que são pilares de um e-commerce. Você precisa receber e você precisa entregar, né? Então, você pode ter um projeto, por exemplo, que naquele trimestre você vai construir um time, né? Você vai juntar pessoas ali num time de projeto que vai entregar uma nova integração com um novo fornecedor de mercado. Então, vou pegar um exemplo. A nuvem, ela se integra com a Log, que é uma solução que disparou a utilização nas cidades de operação da Log durante a pandemia por restaurantes que passaram a vender comida congelada. Então, hoje existem restaurantes que vendem comida congelada por meio da plataforma da Nuvem Shop, por meio de um e-commerce, precisam da Log para entregar, porque a entrega da Log é em horas. Então, a gente pode ter um projeto, a gente pôde ter, por exemplo, no passado, né, no início da pandemia, um projeto que, eu vou montar um time, esse time vai fazer uma integração para que a gente consiga ter a solução da Log disponível para que os lojistas ofereçam a entrega em horas para as compras que forem realizadas no site desses lojistas. E aí, bom, qual é o grande objetivo? Quais vão ser os indicadores que a gente vai monitorar para entender se esse objetivo foi entregue ou não? Esse é um exemplo de projeto, de um time de tecnologia que eu acompanho. Então, eu recebo todo esse descritivo e depois vou para a discussão de todos esses projetos, porque a gente depois também discute, a gente também pensa, tá, e para esse projeto acontecer, tem alocação de pessoas diferentes, tem recrutamento, tem desenvolvimento, tem algum treinamento, tem alguma linguagem de programação que talvez a gente não tenha o time com o domínio dessa linguagem que vai ser necessária nesse projeto. Então, receber esse material te dá contexto e te ajuda também a planejar, ajudar essas lideranças a planejarem também esse trabalho. Uhum. Legal. Bom, tem a pergunta da Renata aqui, né? Uma pergunta para todos, na verdade, né? E ela fala como é bom ouvir vocês, me identifiquei muito quanto à nossa atuação, nossa evolução. Como que vocês tangibilizam os resultados de BP? Né? Há algum cruzamento com os indicadores da área de gente e com as áreas dos clientes? Como que vocês fazem isso? Sim, no nosso caso, por exemplo, no Martins, nós temos os KPIs definidos por cada diretoria. Esses KPIs não são soltos, eles são integrados, ou seja, quando eu tenho os indicadores chaves do RH, vamos imaginar que a gente estabeleceu turnover, processo, nível de retenção e horas de investimentos. Um exemplo só, não significa. Eu caso isso com possibilidade de aumento de faturamento, com fidelização, margem bem adequada, ou seja, o conjunto de KPIs, eles são definidos pelas diretorias e isso é que demonstra o sucesso da gestão, ou seja, se for bem, mesmo que uma área comercial, por exemplo, se ela tem os indicadores que são mais voltados à área de compras, a partir do momento que os indicadores de todas as diretorias estão bons, eles dão a demonstração que o modelo que cada empresa adota ele está assertivo. É claro que existem indicadores que interessam muito mais ao RH como níveis de produtividade, né? Mas o indicador do negócio, a gente consegue sim medir e fazer, inclusive, junto aos comitês, ao conselho, para mostrar a assertividade da gestão. Uhum, bacana. Mari, Isa, querem compartilhar também? Posso compartilhar? Vai lá, Isa. Tá bom. Posso compartilhar sim. Hoje na ZUP, a gente não tem uma estrutura tão bem definida, né, tão bem estruturada, até porque a gente está num processo de transformação. Quando a gente fala da área de RH, hoje a gente trabalha com uma série de indicadores que a gente chama de saúde dos times. Então, dentro de saúde dos times, aqui a gente não olha o turnover porque a gente foca no attrition, que é o pedido de desligamento voluntário, né? Porque como tem muita rotatividade, a gente foca muito nessa fidelização. A gente fala do... Olha, tá conversando aqui com a gente. Tá gravando. Quando a gente fala do mercado tech, né, a gente tem médias ali de permanência na empresa muito baixa de maneira geral. Então, quanto mais a gente consegue que essa pessoa fique com a gente,
E dentro disso, a gente tem alguns indicadores, mas esses indicadores são muito atribuídos à liderança também. E talvez até uma pergunta que eu tenho, né? Assim, a gente tem uma dificuldade de entender até que ponto isso é o trabalho do BP, o quanto isso reflete a nossa realidade para a gente mensurar de fato o nosso impacto, ou o quanto isso está na cultura, na liderança, no ambiente, né? Por exemplo, a gente tem o NPS, então a gente mede, antigamente tinha o felizômetro, a gente falava quantas pessoas estão felizes, mas agora a gente tem o NPS, mas isso é muito atribuído à empresa também, ao nosso modelo de trabalho, cultura, estrutura, quanto o BP consegue interferir nele. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem essa resposta e a gente vai testando hipóteses com as nossas atuações, com as nossas práticas, para ver se esse número muda, se esse número oscila. A gente tem alguns indicadores, são mais de rotina, de dia a dia também. Quantos por cento da nossa avaliação de desempenho está concluída? Porque a ZUP, ela não tem uma rodada de avaliação de desempenho em um período único. A gente tem uma avaliação de desempenho que ela pode acontecer a qualquer momento. Eu posso ter uma avaliação de desempenho hoje, daqui 2 meses ter novamente. Mas a gente não pode ficar pelo menos 3 meses sem ter planos de desenvolvimento que decorre dessa avaliação de desempenho. Então, quantos por cento de avaliação de plano de desenvolvimento a gente tem completo na nossa ferramenta de People? Quantos por cento de one-on-one e feedback a gente tem registrado no sistema? Então, esses indicadores, eles vão dando alguns indícios para a gente, que é o que a gente vai testando, que esse time está saudável. Porque esse time tem um bom NPS, porque a gente tem um baixo attrition, porque a gente tem rotinas de pessoas acontecendo, líderes que são próximos. Mas realmente hoje, até um ponto meu, Isa, né, eu trago aqui para o grupo, eu acho difícil a gente mensurar de fato o impacto do trabalho do BP. Porque nunca é sozinho, né? Se o BP ele tem uma influência, a gente trabalha com o líder, a gente trabalha ali com a empresa também, mas por enquanto é a forma que a gente tem tentado mensurar. Isa, tem alguém perguntando o que é NPS? Alguém falou também? Eu vi que você perguntou NPS, mas parece que eu ouvi uma voz de fundo. Não, eu acho que era o áudio que estava aberto de alguém aqui. Microfone aberto. A gente tem uma taxa de mercado onde a gente usa para clientes, para a gente falar sobre NPS, onde a gente pergunta o quanto aquele cliente recomenda um produto que ele está usando. Eu não sei se vocês já usaram algum produto, entrou num site e recebe uma pesquisa assim, você recomendaria para um amigo, né? E tem uma nota ali de 1 a 10, onde você coloca. O ENPS é essa taxa de NPS, essa mesma métrica, dessa forma que a gente avalia, mas trazido para dentro da empresa com a parte de experiência do employee. Então, até o Jorge falou, né, dos termos que a gente usa hoje, né, employer brand, employee experience, né, mas o quanto a sua experiência ali dentro da empresa, ela remete à sua satisfação, porque o NPS é uma nota de satisfação, mas voltado para a área de pessoas, voltado para a cultura, voltado para ZUP enquanto empresa. Então, ele basicamente responde uma nota nessa métrica, e aí a gente vai tendo números, né? Se ele responde até de 7, 8, é uma nota neutra. Ele nem recomenda e nem fala mal também. Se é abaixo de 7, ele é um detrator. Então, ele vai falar e ele não vai recomendar. Se ele tem 9 ou 10, ele tem uma nota de recomendação. Então, existe uma conta por trás disso, onde a gente entende quantas pessoas estão recomendando, quantas pessoas estão satisfeitas, mas isso voltado para a área de pessoas, para a área de cultura. Legal. Mari, eu ia falar... Sim, prometo falar breve aí, já estamos justos no tempo, né? Mas a rotina da nuvem é bem parecida com o que a Isa trouxe também. A gente tem uma perspectiva bem de saúde dos times. E a gente olha duas métricas principais. A permanência do time. Então, a gente tem uma meta de quantos por cento do time tem que permanecer, né? Então, esse é um indicador de saúde super relevante para a gente, porque a gente está falando das pessoas se desenvolverem, das pessoas estarem a longo prazo dentro da companhia. Então, é muito importante esse indicador para a gente. E a gente está começando a testar agora também, esse ano a gente está testando a pesquisa de pulso. Então, realmente enviar aí pesquisas de pulso com uma recorrência, né, maior aí, com uma frequência maior para as pessoas. Essa pesquisa de pulso, ela está avaliando aí 5 grandes áreas, que é a parte de motivação,
engajamento, né, a parte de desenvolvimento profissional, a parte de reconhecimento de prioridades, a parte de feedbacks e a parte de ritmo de trabalho também. Então, esses são os dois grandes números de indicadores que a gente olha a partir do time de BP. Mas eu acho que tem uma provocação ainda maior, que é, se a gente está aqui falando muito de negócio, de contexto, né, de conhecer os objetivos, de conhecer aquilo que são os resultados esperados daquele time e ajudar esse time a chegar nesses resultados. Então, eu acho que a gente pode também se provocar como profissionais de recursos humanos a pensar o quanto as metas dos times são as nossas metas também, né? O quanto eu estou podendo apoiar, e é claro, com influência de várias outras variáveis, mas o quanto a gente está, sim, influenciando resultados de times. Acho que isso a gente pode ter como objetivo aí de business partners de uma maneira geral. É o nosso resultado, né? O resultado das áreas que a gente atende. E aí, gente, olha, infelizmente, né, chegamos aqui ao tempo, né? É uma conversa tão rica, né? Uma troca tão rica aqui. Eu acho que a gente continuaria aqui, né, por muito tempo, falando junto com vocês, porque é muito bacana, né? E aí, antes da gente finalizar, antes de eu agradecer e passar para vocês darem a última mensagem final, só dar um recado aqui para vocês, né? Nós criamos, né, com muito carinho, uma formação que é de Business Partners. Lá é uma formação mais estruturada, né, num tempo maior. E aí eu gostaria só de compartilhar com vocês, e a Deise é a nossa instrutora, né, a mestre aqui de todo esse conteúdo. Então, eu queria passar para você, Deise, para você compartilhar aqui com a gente. A nossa formação vai ser agora em julho, tá? Então, tá aqui as datas para vocês. Se você tiver interesse, né, só nos procurar aqui, vai ser uma honra poder compartilhar e trocar com vocês. Legal, Ellen. Aí trazendo para... Estão me ouvindo, né? Trazendo para vocês, a gente desenhou esse conteúdo muito voltado, né, pelo que o Jorge, a Mari e a Isa trouxeram aqui, né? Esse RH de fora para dentro, como é que a gente atua num contexto de negócio, fazendo diferença, suportando a liderança, né, desafiando o líder. A gente tem alguns papéis, né, eu acho que o papel do business partner, às vezes como consultor, né, tem momento que você tem que chegar, dar uma resposta, direcionar, mas o papel do BP como um coach, né, para desenvolver, para questionar comportamentos é muito importante. E a gente estruturou essa formação com 6 encontros online pelo Zoom. Em cada um desses encontros, a gente sempre busca trazer uma prática, né? Então, a gente vê sobre cultura, o impacto de cultura, e a gente traz um case de cultura para compartilhar. As pessoas têm acesso a uma avaliação 360 e a aplicação do DISC, né? Para se conhecerem, entenderem, fazerem isso a matriz SOAR ou SWOT, né? A gente pode trabalhar com essas duas ferramentas. A gente tem a Masterclass, né, esse evento que vocês estão participando aqui conosco faz parte, e a gente tem uma mentoria individual onde a gente conecta o seu desafio de negócio com o conteúdo que a gente trabalhou aqui ao longo desses 6 encontros, né? E a mentoria te ajuda a colocar em prática tudo aquilo que a gente discutiu numa visão muito mais ampliada de negócio, de contexto, e a gente ainda entrega para vocês, né, um BI, né, Ellen, mini BI, né, para quem está em empresas menores. O Jorge mostrou aí a realidade, né, das nossas empresas. Então, a gente traz uma planilha de indicadores de RH que você recebe aí na formação, e a gente entrega também uma curadoria de conteúdos para que você possa assumir seu protagonismo, direcionando aí suas leituras e seu estudo para o que a gente tem aí de tendências em RH e em temas que são referentes aí à atuação do BP. Então, vai ser um prazer se vocês nos derem a honra de participar conosco, compartilhem com suas redes, né? E o grande ponto é que eu aprendo muito, né? Então, hoje eu estou saindo daqui muito feliz, né? E feliz até... A Mari trabalhou comigo, né? A Isabela eu não tive o prazer, mas a Mari a gente trabalhou juntos na Algar, e é fantástico, né? Eu amo ver as pessoas crescerem, se desenvolverem, então eu fico orgulhosa. Imagina a Cida aí, né, Cida? Eu já estou aqui orgulhosa. Então, Isabela, Mari, obrigada pela participação. Jorge, sua visão, né, de negócio
esse olhar humano, mas esse olhar de negócio, de suportar aí o desenvolvimento, uma empresa que mora no meu coração, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Martins, então acho que foi uma noite enriquecedora, né? Agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco e deixar os nossos ilustres convidados darem aí seu último tom aí, né? A última palavra, a última inspiração para a gente. Vamos lá pelo Jorge? A Mari abriu o microfone aqui. Vamos lá, Mari. Começo aí agradecendo muito, foi um prazer. Eu falo que sempre que a gente pensa sobre a nossa atuação, a gente aprende, mas quando a gente pensa com perguntas que chegam de vocês, a gente aprende muito mais, né? Então, assim, muito obrigada aí pela oportunidade, pelo espaço, Ellen e Daisy, mas obrigada também por toda a contribuição de vocês, por todas as perguntas. Eu quero deixar portas super abertas, então, meu LinkedIn, Ellen tem meu contato, eu estou super à disposição, que vocês quiserem continuar conversando, as outras ideias que vocês querem trocar. Eu sou apaixonada por essas trocas, a gente tem que se fortalecer mesmo, a gente tem que trabalhar bem em sintonia. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos pela participação e foi um prazer enorme. Obrigada, Mari, muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Vou pegar o gancho aqui, eu deixo o Jorge fechar, então. Eu quero agradecer também, Ellen, Daisy, pelo convite, Mari e Jorge também pelas trocas, aprendi muito aqui com o que vocês falaram, como a Mari disse, as perguntas também. E, assim, quando eu paro para refletir sobre a minha jornada, eu fico pensando, né, que bom que eu fui para esse papel de business partner, assim, eu olho a minha trajetória e falo, nossa, escolhi certo, né? Assim, minha carreira, minha trajetória caminhou para algo que hoje faz muito sentido com o que eu acredito, né? Com a minha atuação profissional. Então, que bom ter a oportunidade de falar sobre isso também. Obrigada a todo mundo que topou o convite, né? Para participar do papo, que está aqui. Foi muito bom. Só tenho a agradecer. Muito bom. Bom, minhas palavras são de gratidão e uma honra imensa poder compartilhar conhecimento. É muito bom. Eu costumo definir business partner como profissional da diversidade e que vale a pena investir nisso, porque a diversidade de conhecimento que você tem que ter para atuar, ela te motiva, ela te instiga, o tempo todo você não para, é um aprendizado contínuo, business partner não para de aprender. Então, de alguma forma, o que eu tenho aqui essa noite é agradecer a Ellen, a Daisy, a Isa, a Mariana, vocês que investiram tanto tempo nessa noite. Às vezes a gente sai do trabalho esgotado e tal, mas investir o tempo e energia para poder estar aqui com essa troca. E eu tenho certeza absoluta que vale a pena nós termos esse tipo de troca e de provocações, porque não existe uma receita de bolo, não existe. Cada empresa tem um contexto, cada empresa tem os seus desafios, mas acho que essa esquematização de garantir que a gente tenha a visão adequada do que temos pela frente, ter a clareza do desafio, e ter a visão do nível de preparação que nós precisamos ter, isso é fundamental para que você possa atuar bem, seja com business partner, seja com qualquer atividade relacionada à gestão de pessoas. Eu sou um apaixonado por pessoas, eu não tenho aquela pecha de que, para mim, todo profissional ele é desenvolvível, por isso que é legal quando você quer alguma coisa, você coloca isso como um propósito, você vai e você conquista. Eu acho que o nosso papel aqui é nos prepararmos cada vez mais com essas trocas, inclusive, e seguirmos em frente para a gente ter uma área de RH cada vez mais respeitada, uma área influenciadora com profissionais que cuidam de fato das pessoas. Nosso lema no Martins, nós cuidamos das pessoas para que elas possam gerar resultados sustentáveis. Simples assim. E essa vocação, esse propósito se traduz numa capacidade relacional espetacular, numa humildade de poder aprender, né? Eu acho que esse tem um ponto muito forte do Business Partner, que é: eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, mas aquilo que eu preciso saber, eu vou atrás do conhecimento para te apoiar. Então, é uma gratidão poder compartilhar desse conhecimento e que cuidem-se, né? Vacina sim, e que a gente possa passar por essa tempestade que nós estamos passando melhores do que a gente estava antes. Eu acho que eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais servidores, nós vamos ser muito mais humanos, nós vamos dar valor a um abraço, a um beijo, né, a uma demonstração de carinho muito mais do que antes, porque o que a gente está vivendo é algo surreal, né? A gente vê cada coisa, a gente muito emocionalmente está abalado mesmo,
mas eu tenho certeza que a nossa área, a área de RH, vai ser mais um desafio que nós vamos passar e nós vamos seguir em frente fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, gratidão imensa a todos vocês. Obrigada, muito obrigada, gente. E eu gostaria de finalizar, né, pegando o gancho aqui do que vocês disseram, com uma frase que é até compartilhada, né, pelo Jorge, e eu acho que resume tudo, né, toda essa nossa vontade de fazer acontecer. Então, algumas pessoas querem que as coisas aconteçam, algumas desejam que elas aconteçam e outras fazem as coisas acontecerem. Então, que de fato, independente do papel que você atua hoje, sendo BP ou não, mas que a gente tenha, né, dentro da gente essa vontade de fazer as coisas acontecerem para dar o melhor para as pessoas e para as empresas, né? Então é isso, meu muito obrigada, né, a todos vocês. Desejo de coração aí, né, que vocês continuem nessa evolução de desenvolvimento. Quero muito estar com vocês em outras oportunidades. Então, um grande abraço, Jorge, Isabela, Mariana, obrigada pelo compartilhamento. Obrigada a todos vocês aqui, né? E finalizando com essa mensagem que o Jorge trouxe, né? Vamos nos cuidar, né? Vamos nos amar e amar uns aos outros, porque só assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Grande abraço para vocês, gente. Pessoal, gratidão. Boa noite. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Isa, Mari, Jorge. Valeu. Valeu demais. Valeu, Lucas. Lohane, cadê? Bia, tem tanta gente conhecida aqui. Keila, ó a Keila aqui. Keilinha nos acompanha. Lucas, ao próximo a gente espera, hein, Lucas? No próximo, Ellen, nós vamos trazer o Lucas. Contem comigo. Show. No próximo, Lucas, você é o nosso convidado, hein? Bacana. Saudade, Bia. Beijo. Tchau, Lohane. Obrigada, Amanda, Raquel, pessoal. O Alisson, você arrasa naquela montagem, tá? Só você para fazer aquele trabalho magnífico. Profissional, tá? Não esquece do Deis Lima Consultoria. Tchau. Beijo. Tchau, Ellen.